Ok. Isso aí. A última sessão foi uma sessão quase de finalização, né? Ela não finalizou porque os jogadores não quiseram morrer. Mas eles tentaram fortemente não morrer. Mas o Amilcar tentou mais fortemente tentar morrer. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O capítulo anterior, o Sombra Névoa finalmente se revela, né? E o grupo descobre que o Sombra Névoa, que era o cara que estava ajudando eles desde o começo e tal, era na verdade um Alroun, um Raun, como algumas pronúncias. Que é nada mais, nada menos que um devorador de mente Lich. Ou seja, ele é uma criatura extremamente rara e extremamente poderosa, tá? E o grupo ficou até que suave em relação a ter nada mais, nada menos que um devorador de mente Lich. Porque o senso de perigo dos nossos jogadores não condiz com os níveis deles. Mas, tudo bem. Nesse processo, apareceu uma projeção, né, da deusa Loth e uma projeção da deusa Shar, né? A deusa Shar, né, que é a deusa da noite, ela se dirigiu diretamente para o Faz e propôs ao Faz que ele fosse a representação, ou seja, um avatar da magia dela, da existência da noite, nessa nova configuração que eles estão planejando. Ao mesmo tempo, a Loth fez esse mesmo chamado, esse mesmo pedido para o Tel, para que ele se tornasse um avatar, uma representação de Loth nessa nova configuração que eles querem, né? Eles se chamaram, né? Eles se chamaram que a Aliança Tríplice da Noite, né? Então o que seria? Seria a união da deusa Shar, da deusa Loth e do deus Observador, que os jogadores definem, acreditam que sejam, pelas relações que aconteceram, nada mais nada menos que o poderoso Vecna, que está preso no domínio do medo em Ravenloft. Ravenloft, né? E então tanto Ravenloft, né? Ravenloft. Tanto o Tel quanto o Faz, eles negam essa possibilidade, eles acham que não querem fazer parte disso. Mas as deusas, elas não se opõem diretamente, elas não fazem nada por eles não aceitarem. Isso ficou meio dúbio naquele momento. Mas o Tel ataca o olho que ele tinha na mão, e desse modo ele abre um pequeno portal, que vira uma solução para os jogadores. Ao mesmo tempo que o Faz, ele começa a usar a trama das sombras, né? Porque a Shar, deusa da noite, ela consegue usar uma outra trama, que não é a trama da Mistra tradicional, e sim a trama das sombras. E com isso ele abre um portal que é o suficiente para que o grupo possa tentar fugir. O que ficou claro era que o Sombra Névoa não estava preocupado com o grupo, porque ele realmente não considerava o grupo como um perigo real. O que ele realmente queria era o livro. E ficou aquele... Um passa por um tenta pegar, o outro pega, um tenta tal. Todo o sistema que aconteceu, toda a luta, o combate, girou em torno de se manter o livro o máximo possível. Até que Faz tem uma brilhante ideia de usar uma magia de ilusão e dessa forma sumir com o livro durante alguns segundos. Isso é o suficiente para o Vila conseguir pegar o livro, ter alguns problemas e tal, mas conseguir pegar o livro, e depois, mais pra frente, o próprio Faz conseguir pegar o livro e dominar o livro, que ele conseguiu dessa forma. Nesse estágio, o Sombra Névoa começa a se enfurecer com os jogadores e começa a usar as suas habilidades. E a primeira habilidade que ele usa faz com que a maior parte dos personagens tenham que fugir dele. E muitos acabam achando que o melhor caminho, obviamente, é fugir pelo portal. E eles fogem com o livro, eles conseguem fugir com o livro. Aí inicia-se um combate épico entre Amilcar e um devorador de mentes Lich, no final das contas, né? Então, nesse combate, o Amilcar passa por um momento crítico, onde ele é atacado por
os tentáculos, né, desse Illithid, desse Lich, que é o Sombra-Névoa, e algo é depositado dentro do crânio. Ele sente que algo é depositado dentro do crânio dele. Nisso, ele chega a resistir um ataque de morte que o Sombra-Névoa faz com ele, mas no final das contas, ele acaba sendo preso em uma pedra, ou seja, a alma dele, na verdade, é aprisionada dentro dessa pedra. Quando, do outro lado desse portal, Faz acaba tendo acesso ao livro. E ele consegue finalmente ver o que tem nesse livro. E ele consegue achar uma magia. Ele consegue analisar uma das magias. E é uma magia claramente muito forte, muito acima dos poderes que ele tem, né? No caso, mecânico, seria uma magia de 9º nível. Nesse caminho, vocês aparecem dentro de um armazém. E naquele processo dentro do armazém, o Theo acaba encontrando uma vendedora que se mostra, na verdade, uma representante de Elestrê, que é a deusa da beleza, da música e das coisas, da essência positiva dos Drolls. Theo acaba se afeiçoando à vendedora e a partir dali começa a seguir essa nova deusa, tá? No final, já como uma cena pós-crédito, a gente vê o Sombra-Névoa falando com alguma entidade, né? Ele alega que perdeu o livro novamente e que a primeira vez que ele perdeu o livro, ele tinha perdido o livro por mãos peludas. E agora ele perdeu para esse grupo de arpistas que ele não imaginava, que achava que estava controlado, e ele perdeu mais uma vez esse livro. E pro final, quando tudo parecia perdido para o Amilcar, Cyric aparece. E quando o Cyric aparece, ele salva, se é que a gente pode usar esse termo, salva Amilcar desse fim terrível de ficar preso, com a sua alma presa dentro de uma pedra. E Amilcar é levado de volta a aparecer dentro da casa de vocês, né, que é onde o Seraph está, junto com a Cécio, que agora está acordada. E a Cécio chega a dizer para vocês de que ela foi treinada por uma pessoa. E ela dá a descrição básica do Cyric.